Olá, colega concurseiro. Estamos chegando à nossa reta final da preparação para a prova dissertativa do concurso de analista tributário da Receita Federal. Todos vocês que mandaram e-mails, fizeram pedidos, o que eu pude, tentei aqui atender. E nessa nossa última aula eu vou fazer o que muitos pediram, que é exatamente a correção do simulado que eu elaborei, aquele simulado que traz uma questão relativa a imposto de renda pessoa física, uma das coisas com as quais vocês, como analista, provavelmente irão trabalhar, dependendo da lotação que vocês venham a ter. Assim seja, né? Então, nessa linha, sem mais delongas, vamos direto para a questão, para que a gente veja como a ESAF gosta de cobrar esse assunto. Eu digo como a ESAF gosta de cobrar esse assunto, porque na realidade nós tentamos aqui, usando os espelhos de correção para outros concursos, usando as pontuações que eles utilizaram também em outras provas semelhantes, fazer algo muito parecido com o que eles vão fazer, para que vocês tenham noção de como a ESAF corrige as provas e, por conseguinte, das coisas que vocês devem evitar ou coisas que vocês devem fazer para conseguir a total pontuação da prova. Vamos lá. Teobaldo foi notificado para comparecer à Delegacia da Receita Federal, deixa eu colocar logo aqui em formato de caneta para não ter problema, do Brasil em Mossoró, Rio Grande do Norte, para prestar esclarecimentos sobre sua declaração de imposto de renda pessoa física, exercício 2010, ano base 2009. Isso faz parte do Receitês, né? Ano base é o ano em que você recebeu os rendimentos, ano de exercício é o ano da entrega da declaração de imposto de renda. Então, ano que vem, vocês estarão entregando a declaração de imposto de renda exercício 2013, ano base 2009. Vamos lá, e entregar à equipe de fiscalização os seguintes documentos considerados indispensáveis para a análise de tal declaração de imposto de renda pessoa física. Vamos lá. Certidão de nascimento de 2 filhos incluídos como dependentes. Olha, só para que vocês tenham uma ideia de como isso funciona, corta a imagem para mim. A gente fala muito em malha do imposto de renda, mas na realidade são malhas. A declaração de imposto de renda ela cai em uma das malhas. Existe a tal da malha cadastro, em que se analisa se o cadastro está correto. Por exemplo, se cruzam os dados com o banco de dados da Justiça Eleitoral. Né? Você informa também o número do seu título eleitoral, vê se o nome está certo. Tudo está certinho para evitar fraude. Aquelas pessoas que tinham mais de um CPF, por aí vai. A malha mais importante na prática é a malha valor, em que se discutem valores. Discutem valores que, por exemplo, a declaração pode ter caído em malha porque sua fonte pagadora informou um valor diferente do que você falou, do que você informou, né? Tanto valor de rendimento quanto valor de retenções. Ou o enquadramento é diferente, você colocou como isento algo que sua fonte pagadora considerou tributável, ou coisas que foram abatidas da declaração de imposto de renda. Por vários motivos a declaração pode cair em imposto de renda. Quando o cara manda, obviamente, pedidos de documentos sobre dependentes, é porque ele está desconfiado, há uma desconfiança de que alguém ali pode não ser dependente. Foi o que aconteceu aqui com o Teobaldo, né? Colocou-se um pedido, fez-se um pedido de certidão de nascimento, para ver se são realmente filhos e qual é a idade verdadeira desses filhos, né? Porque pode ser que haja uma desconfiança sobre a idade dos filhos, alguma denúncia, alguma coisa do gênero. Depois, decisão judicial concessiva de guarda de Fidelíssimo Gavião. Nome feio, né? Fui eu que inventei. Garoto de 17 anos de idade, incluído na DIRPF na condição de menor pobre. Quem diz, adotou um menino de 17 anos, qual o problema, né? Acaba bom. Então, 17 anos de idade pode, até 21 anos, você pode incluir uma pessoa na sua declaração na condição de menor pobre, obviamente, menor, apesar de a maioridade civil ter sido alterada, para 18 anos, continuemos a usar a definição que consta do regulamento dos 17 anos. Né? Consta lá 17 anos, então até os 21 anos de idade você pode incluir esse garoto, desde que seja pobre, que o sujeito o eduque. Né? O eduque. Eduque, e aí se ele educa aquela criança e paga suas despesas, as despesas que são dedutíveis com relação aos filhos, também são dedutíveis com relação ao dependente. Um valor... que é um limite, infelizmente, isso é errado, mas a legislação diz assim, um valor máximo que ele pode deduzir a título de educação, despesa com saúde aí não tem limite, claro. Então, diversas despesas que você pode abater como dependente, você também pode abater, pode abater com seus filhos, você também pode abater com o menor pobre, desde que haja guarda judicial. Esse é um ponto-chave da questão. O que eu coloquei na questão, eu coloquei por minha experiência prática. Já vi vários casos, corta a imagem para mim,
Na época eu trabalhei com imposto de renda e na época que eu era técnico da Receita Federal, que hoje seria analista, né? Antes de passar no concurso para auditor, trabalhei especificamente com malha de imposto de renda. E nessa época era muito comum as pessoas incluírem menor pobre quando a declaração cai em malha. Cai em malha por outro motivo, uma divergência de valor. Eu sempre passava os olhos lá pela parte de dependentes. Se tinha menor pobre, eu pedia a guarda judicial. Porque na imensa maioria dos casos, o cara não tinha a guarda judicial. Às vezes, tadinho, ele até pagava tudo, ele comprovava. Essa situação que eu coloquei aí, eu vi acontecer algumas vezes, o cara trazer tudo quanto é comprovante, está aqui, sou eu que pago. Trazer depoimentos, trazer testemunhas, lavrar depoimentos em cartório. Tudo isso para dizer que é meu dependente. Só faltava trazer o menino para cantar a música Zezé de Camargo, né? Sou tão dependente de você. Não, não adianta. Não adianta nada, salvo guarda judicial. Não adianta estar em curso o processo de guarda judicial, como mais à frente na questão o próprio declarante fala, né? Não adianta estar em curso, tem que haver efetivamente a concessão da guarda. Não adianta qualquer outro documento. Uma frase padrão que deveria constar da resposta de vocês é que quando a lei exige como meio de prova determinado documento, nenhum outro é capaz de substituir, quando ela exige determinado documento. Vocês sabem que no processo administrativo, eu até falei isso na aula de administrativo, há uma vigência do princípio do formalismo moderado. É moderado. Normalmente você pode trazer qualquer tipo de prova. Mas apesar de moderado, há algo de formalismo. Quando a lei exige determinada forma, determinado documento, não há nada que o supra. Essa é uma frase fundamental, envolve alguns conhecimentos de direito administrativo, especificamente de processo administrativo, e principalmente aí o conhecimento do regulamento do imposto de renda, que fala que menor pobre pode ser lá colocado, desde que o sujeito o eduque. Inclusive a própria Receita aceita que se coloca como menor pobre e o menor que não mora com você, desde que você o eduque, né? Desde que você provenha a educação daquela criança. Então, o principal é ter a guarda judicial. Ter a guarda judicial, agora se ele não está naquele momento morando com você, é uma situação esquisita, mas tendo guarda judicial, e se você o educa, efetivamente você tem o direito de fazer os abatimentos que você faz para quaisquer outros tipos de dependentes. Vamos voltar para a questão. Também se pediu comprovando de todos os rendimentos incluídos na IRPF, inclusive aqueles considerados isentos ou não tributáveis pelo declarante. Porque às vezes quando a Receita pede comprovante de rendimento, aí o sujeito traz aquele comprovante que a empresa lhe deu, em que constam os rendimentos tributáveis, mas ele recebeu outros rendimentos de uma rescisão contratual que não apareceram ali, recebeu outros rendimentos e como os rendimentos eram isentos e não tributáveis, o contribuinte poderia entender, já que a Receita Federal cobra tributo, eu vou entregar só os comprovantes dos rendimentos tributáveis. Claro que não. A Receita que cobra tributo vai querer saber se aquele rendimento que você disse que era isento, se aquele rendimento que você disse que era não tributável é efetivamente isento, é efetivamente não tributável. Certo? Então, por isso que se pede todos os comprovantes, para que a autoridade competente analise se o enquadramento feito pelo contribuinte está correto. Depois, passados 2 dias do prazo concedido pela autoridade fiscal, a autoridade fiscal notifica, por exemplo, para você prestar esclarecimento em 20 dias. 20 dias para prestar esclarecimento. No 22º dia, você apresenta documentos e justificativas. Importante, corta a imagem para mim. Vai ser perguntado mais à frente, é óbvio, mas vou logo respondendo, para a gente não perder o ensejo de que está fazendo comentário sobre o enunciado. Depois desses comentários, a resolução da questão fica bem fácil. Quando se fala em perder o prazo, olha, na justiça, normalmente, perder o prazo, dançou. Em processos administrativos também você tinha um prazo para recorrer, perder o prazo, normalmente o recurso não vai ser mais analisado. Mas é bom que a gente lembre que no processo administrativo, no procedimento administrativo, e isso é um procedimento, notifica, chama para trazer documentos, nesse procedimento tem validade o princípio da verdade real. A verdade verdadeira. Alguém pode dizer, existe verdade falsa? Na realidade, em processo judicial, às vezes acaba até tendo. Né? Porque, veja só, se há uma decisão contra você, a decisão diz que você tem que pagar fulano por conta de certos fatos. A decisão foi contra você, você tem um prazo para recorrer. Se você não recorrer, a decisão transita em julgado, não cabe mais recurso contra ela, aí você diz, sim, mas eu tinha uma prova que eu não apresentei.
certinho, a prova não apresentou e dançou, meu amigo. Porque a verdade formal é o que está no processo, é que você realmente não tem razão. Chega até, existem discussões em direito, que se a gente vai discutir, fale com sua titia, com sua vovó, com seu vovô, se não forem formados em direito, pessoas de bom senso, inteligência, mas alheias à área. E pergunta, olha, se tiver uma decisão transitada em julgado, contra a qual não cabe mais recurso, dizendo que Zé é filho de Zé Júnior. É filho de Zé Júnior, é dose, né? É pai de Zé Júnior. E transitou em julgado faz muito tempo, porque a decisão transitou numa ação de investigação de paternidade. Zé Júnior comprovou que Zé era o pai. Transitou em julgado já faz uns 10 anos. Aí agora o cara vai fazer um exame de DNA e prova que não é filho, 100%. Exame de DNA para dizer que é filho, ele diz que há 99 ponto alguma coisa por cento de chance. Para dizer que não é ele, 100%, não é filho, excluiu. Vai para a justiça, rever. O Supremo estava discutindo isso recentemente. Né? Se poderia rever ou não, por conta da verdade, presunção quase que absoluta de verdade da coisa julgada. Eu não vou entrar nessa discussão agora, que a gente não está tratando de direito constitucional. Mas eu só quero que vocês percebam que a verdade formal, a verdade dos autos, ela muitas vezes acaba prevalecendo em direito sobre a verdade material, a verdade. Isso é feito, pessoal, por uma questão de segurança jurídica. Você pode dizer, é injusto que seja assim. É, mas o direito trabalha querendo garantir duas coisas, justiça e segurança jurídica. São coisas tão importantes uma quanto a outra. O passar do tempo consolida certas situações que o direito não quer que se mexa mais. Por isso que se protege direito adquirido, atitude perfeito, coisa julgada. Por isso que se cria prescrição, decadência, institutos todos ligados à proteção ao passado. Imagina a situação em que você, minha colega concurseira, daqui a 70 anos, se imagina daqui a 70 anos, você está com seu velhinho de lado, de repente chega a polícia e o prende e diz, olha, há 80 anos esse senhor furtou uma garrafa de uísque num supermercado em Olinda, no meio do carnaval, e está sendo preso por isso. Aí você, mas agora? Agora? Passado tanto tempo? Isso não prescreve não? Isso não prescreve não? Isso não tem nenhuma segurança não que se passou um monte de tempo vai ficar a vida em paz? Olha, o justo seria punir o velho. Mas a segurança jurídica vai imperar nesse caso. Então algumas coisas do passado têm que ficar protegidas. Agora, por isso é que se fala muito, também por isso, dessa história da verdade formal, verdade dos autos, é uma frase que usa muito, dizendo que o que não está nos autos não está no mundo. O que não está nos autos, a gente chama de processo, isso é uma palavra errada, tá? Aquela pilha de papel com a capinha em cima, processo número tal, a gente chama aqui de processo. Na realidade, o processo envolve todas aquelas etapas do procedimento para chegar a uma conclusão. Aqueles são os autos. Por isso a gente fala auto de infração. Lavrar um auto de infração é lavrar um papel, dizendo que o cara cometeu infração aplicando uma multa. Aí entra para o processo, é um dos autos. Que auto é aquele? Aquele é o auto de infração. Certo? O que não está nos autos não está no mundo. Não adianta chegar para o sujeito, para o juiz dizer, olha, foi fulano de tal que matou cicrano. Se isso não está no processo em nenhum lugar, o juiz não pode condenar cicrano porque isso não está nos autos. Né? Não está nos autos. Agora, em se tratando, preste atenção nisso, fiz toda essa introdução para dizer o seguinte, em se tratando de processo administrativo, se a verdade do mundo não está nos autos, a autoridade fiscal, sabendo disso, tem que ir lá no mundo buscar essa verdade e trazer para os autos. E se, por exemplo, e é o caso que estamos analisando, o contribuinte perdeu o prazo para trazer os documentos, 2 dias depois chegou com a guarda judicial, está aqui, eu sempre tive essa guarda judicial, não é porque conseguiu 2 dias depois não, eu tive, está aqui tudo provado, estão aqui todos os meus rendimentos provados, tudo está provado. Aí você acha que a autoridade fiscal deve fazer o quê? Perdeu o prazo. Agora você tem guarda judicial, mas nessa declaração não aceito mais. Vou retirar. Não pode. Vale o princípio da verdade material. Então você pode dizer que em nome do princípio da verdade material, os documentos serão analisados, mesmo que apresentados intempestivamente, apresentados fora do prazo. Então a verdade material, a busca da verdade material, que também tem a ver com o formalismo moderado nesse caso. Se você disser, olha, acabou o prazo e não há mais chance de apresentar nada, aí você estaria sendo formal demais e impedindo que se busque o que é mais importante, que é a verdade material, certo? O que não está nos autos, está no mundo, e a autoridade sabe que está no mundo, que traga para os autos. Eu não posso dizer, passou só o prazo, fecho meus olhos, isso não está nos autos, sai daqui, sai, vou considerar que não é dependente. Agora, se o cara não traz os documentos, você exclui os dependentes. Como no exemplo até que eu citei para vocês, eu cito muito em sala de aula, quem assistiu minha aula da primeira fase deve lembrar,
que eu fiz a notificação, igual um caso parecido com esse, só que era uma mulher que tinha colocado 3 filhos nascidos com 2 meses de diferença de um para o outro. E eu, que bicho é esse que pare a cada 2 meses? Como eu não sou médico, pode haver um delay, né? Sei lá, nasceu um, ficou esperando, sei lá, não sou, não vou dizer que é impossível, mas eu notifiquei, para que ela trouxesse as certidões de nascimento. Poderia ser uma adoção, talvez, colocou lá como filho, ok, tá certo. Ela não veio. Não veio, aí eu fui e tirei os dependentes da declaração. Aí sim, não trouxe documentos no prazo e não veio mesmo. Agora, se aparecesse depois, eu estava redigindo o auto de infração, estava redigindo as minhas conclusões sobre aquilo, e ela apresentou os documentos vão ser analisados mesmo que fora do prazo. Certo? Agora, claro, recurso é um pouquinho diferente. Se o cara perder o prazo, a autoridade não vai mais aceitar os documentos para efeito de recurso. Mas lembra só um detalhezinho. Em que casos o lançamento tributário pode ser alterado? Isso foi perguntado na prova subjetiva de auditor do último concurso, né? 2005, 2009. Em que casos? Aparece lá, pode ser alterado por impugnação, o cara impugnou, não concordou, o órgão julgador não concordou com a impugnação e manteve o julgamento. Recurso de ofício e iniciativa de ofício. Preste atenção que mesmo que você não consiga apresentar os documentos na impugnação, não apresenta nos recursos, perdeu todos os prazos. Se você chega para a autoridade fiscal e demonstra cabalmente que o tributo, o fato gerador não aconteceu, traz provas contundentes, ainda há uma chance de se rever aquilo dali, que é a iniciativa de ofício da autoridade administrativa. A iniciativa de ofício serve justamente para isso, para corrigir as besteiras que foram feitas no lançamento. Em nome de quê? Da verdade material. Vejam que no judiciário não tem iniciativa de ofício do juiz. O juiz dizer, errei, vou corrigir a decisão que proferi, não pode. Vou corrigir a decisão que eu proferi a vários, não pode. Existem alguns casos que é um tal de juiz de retratação. O juiz decide, o cara recorre, aí o juiz olha o recurso, aí opa, realmente o cara tem razão. Existem alguns casos lá no processo judicial. Agora, o juiz de ofício, ele mesmo dizer, eu errei, vou retificar aquela declaração que eu proferi no ano passado, isso não pode ser feito. Mas em se tratando de lançamento, a autoridade fiscal que lançou ainda tem a chance de fazer revisões de ofício nos termos e seguindo as grandes restrições constantes da lei do processo administrativo fiscal federal, que é um decreto, na realidade, um decreto 70235, que a gente não está aqui estudando. Mas vamos lá. O fato de terem passado 2 dias não impede que esses documentos sejam analisados, certo? Claro que o contribuinte, o ideal é entregar no prazo, senão pode mais não ter nem a chance, o fiscal já ter terminado o trabalho dele e não mais analisar nada. Mas, nesse caso, coloquei até 2 dias para ninguém achar que o fiscal já tinha feito auto-infração, nada. Coloquei 2 dias para que vocês vejam. Chegou depois, vou aceitar? Vou. Então, o sujeito apresentou alguns documentos e justificativas. Primeiros documentos. Certidão de nascimento dos 2 filhos, com 7 e 8 anos de idade. Então aqui, ok, os 2 são dependentes. Depois, vários comprovantes de que é ele, o declarante, né, Teobaldo, quem paga as despesas de educação, alimentação, saúde, vestuário e lazer de Fidelíssimo Gavião. Isso é uma tentativa de induzir você, candidato a erro, dizer, pô, o cara é dependente. Pô, o Fidelíssimo Gavião, claro que é dependente de Teobaldo. Você pode dizer até pela língua portuguesa, dependente. Eu dependo, né? Sou tão dependente de você, o Gavião lá falando. Você pode até dizer isso. Estará certo pela língua portuguesa. Mas não, para efeitos tributários, não é dependente na declaração de imposto de renda da pessoa física só com base nisso. O único documento que pode ser utilizado é a guarda judicial e os fundamentos todos estão no espelho de correção que eu montei mais à frente, ok? Depois, C. Declarações todas registradas em cartório, não adianta de nada. Né? Da mãe de Fidelíssimo Gavião, viúva e do lar, e de vários de seus vizinhos, moradores da favela Poderoso São Jorge. Olha aí, o Fidelíssimo Gavião morando numa favela chamada Poderoso São Jorge. Isso faz você lembrar de alguma coisa? Claro que não, nada a ver com nada, né? Então, o que eu quis colocar aqui? Eu coloquei que a mãe é viúva, provavelmente não tem rendimento, até que mora numa favela, para mostrar que é pobre. Né? Viúva e do lar, não tem emprego. Né? Não tem emprego, ela toma conta da casa sozinha, afinal de contas o pai morreu. Alguém, mas o pai deixou pensando, não está dito aqui, mas está dizendo que mora na favela, então dá para imaginar que é pobre.
Até por conta do nome da favela aí, Poderoso São Jorge, o nome que botou no menino, Fidelíssimo Gavião, mostra que é uma tendência de ser efetivamente pobre, aliás, muito pobre. Então, declarações no sentido de que Teobaldo cria e educa, aqui foi, eu acho que foi na história de mudar um pouquinho a redação que ficou esquisito, né, todo, mas a ideia, cria e educa o menor, acho que ninguém se atrapalhou com isso, né, provendo-lhe seu sustento, devia ser provendo-lhe o sustento, vou mudar aqui a redação, ficar mais bonito. Provendo-lhe o sustento e tratando-o como verdadeiro filho. Eu trato como verdadeiro filho. A mãe está dizendo que eu provo, que eu faço o provimento do sustento do menor, pago tudo, tenho documentos, tudo. Arrazoado afirmando o quê? Arrazoado é um conjunto de razões. O cara escreveu um documento, aqui fez uma dissertação longa, trazendo as razões para tentar convencer a autoridade. Porque o sujeito trouxe os documentos, trouxe declarações e agora é hora dele falar, dizendo, olha, tá vendo que eu tenho razão? Então o que é que ele fala? Primeiro, olha o arrazoado. Está em andamento o procedimento judicial visando a obtenção da guarda de Fidelíssimo Gavião. Não adianta de nada, não basta estar em andamento. Tem que ter a guarda judicial. Você vai ter que dizer que só a concessão efetiva da guarda judicial é que justifica a inclusão do garoto como dependente na declaração de Fidelíssimo Gavião. Depois, D2, arrazoado afirmando também que todos os documentos apresentados, itens B e C acima, demonstram com clareza que o menor é pobre e que indubitavelmente é seu dependente. Dependente naquele sentido Zezé de Camargo e Luciano. Né? Dependente porque depende, mas não há a dependência jurídica prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nem invoquei aqui o ECA, porque na realidade vocês não precisam conhecer o ECA para fazer a prova, mas no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente fala dessa história de dependência do menor pobre e da guarda judicial. Então foi inspirado nisso que se colocou também na legislação do imposto de renda, que não basta aqueles documentos dos itens B e C. Só lembrando, o item B fala de o sujeito que o sujeito apresentou vários comprovantes de que paga as despesas de Fidelíssimo Gavião. O item C traz as declarações da mãe e dos vizinhos dizendo que o cara sustenta o pirralho, certo? Aí o cara, no arrazoado dele, ele argumenta que esses documentos demonstram com clareza que o menor é pobre e que indubitavelmente é dependente. Que é pobre que é dependente no sentido comum da expressão mas no sentido jurídico, infelizmente, para o declarante, não. D3, né, que eventual entendimento de que a guarda judicial seria o único documento hábil para a comprovação da dependência seria desarrazoado, desproporcional, agressivo à dignidade da pessoa humana, discriminatório e contra a isonomia. Vejam, tudo isso aqui é argumento constitucional. Porque corta a imagem para mim. Aqui é o raciocínio típico do advogado, né? O advogado diz, olha, comprova que eu sou dependente assim, 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 assado. Aí o advogado fala, mas se eventualmente o senhor achar que não comprova, senhor julgador, senhor auditor, senhor juiz, no caso aqui, senhor auditor. Aí ele usa uma frase, o PPA, papo padrão de advogado. Que ele não vai dizer, isso comprova que é dependente, mas se não for, você está dizendo que mas se não for, que se não for isso, então você admite que pode não ser. Ele fala assim, tudo prova que é dependente. Agora, se eventualmente o senhor achar que não prova, o que aqui eu só admito por amor ao debate, é o papo padrão de advogado, né? Eu só estou admitindo porque eu gosto de debater, não é porque eu acho que o senhor vai achar, não, porque isso é absurdo. Mas se eu achar isso, eu tenho algo a dizer também. O que é que eu tenho a dizer? Eventual entendimento de que a guarda judicial seria o único documento hábil, vamos lá para a lousa, para comprovação da dependência, seria desarrazoado, sem razão, né? Sem razão de ser, afinal de contas está provado que o menino é dependente com tanto documento, desproporcional, você acabar não deixando que o sujeito abata despesa alguma, praticamente uma punição desproporcional à simples falta de um documento. Vejam que razoabilidade e proporcionalidade são princípios constitucionais, razoabilidade / proporcionalidade, que o nosso STF, o nosso super time do Flamengo, entende que se encontram dentro do princípio do devido processo legal. Estou escrevendo isso, não estou dando aula de constitucional, mas claro, a prova pode abordar o direito constitucional também. Mas só para que vocês lembrem que esse é um argumento de sede constitucional. O cara está querendo argumentar que a norma, que o entendimento ou que a norma seria inconstitucional.
Agressiva à dignidade da pessoa humana. Porque o cara ia criar o arrazoado dizendo, olha, se não permitirem que eu abata a despesa, eu talvez não queira mais pagar tais despesas, afinal de contas vou me sentir injustiçado. Isso é atentatório à dignidade da pessoa humana, de mim como ser, da minha pessoa como ser humano, certo? Ter o direito de fazer essas ajudas e abater da despesa, e também a própria criança, que pode ficar sem essa ajuda e viver essa vida indigna que ela está vivendo. É discriminatório, porque está diferenciando. Discriminatório contra a isonomia são coisas que estão dentro do mesmo contexto, né? Porque está diferenciando as crianças que são pobres, que precisam dessa ajuda, que são ajudadas simplesmente por conta de uma porcaria de um documento. Talvez vocês não estejam tão acostumados com esse... Diga, Ricardo está enfeitando demais. É porque vocês não viram petições judiciais. O cara só falta... Tem petição judicial, você tem que ler com o lenço de lado para as lágrimas não caírem em cima da petição, porque às vezes borra a tinta com a qual foi impressa a petição, tá? E sendo, portanto, notória a inconstitucionalidade da exigência. Sendo, portanto, por conseguinte, portanto o quê? Por tudo isso, por todos esses argumentos, seria inconstitucional. É agressiva a razoabilidade e proporcionalidade, que tem sede material no devido processo legal, que é constitucional. Isonomia, proibindo discriminações negativas, também são argumentos constitucionais, dignidade da pessoa humana, tudo isso. Então está dizendo que é inconstitucional. Aqui entra um conhecimento fundamental de controle de constitucionalidade. Corta a imagem para mim. Vocês aprendem em controle de constitucionalidade que servidores, agentes públicos do Poder Executivo não podem fazer controle de constitucionalidade. O chefão do Executivo, o capo de tutti capi, como falariam os italianos, os mafiosos, né, o chefe de todos os chefes, ainda segundo doutrina majoritária, e o STF já aceitou isso, eles podem suspender a aplicação da lei por considerá-la inconstitucional. Isso é bem discutível, mas o Supremo já aceitou. Naquele caso em que Itamar Frango, lá em Minas Gerais, ele suspendeu a aplicação da medida provisória que criou o apagão naquela época do governo Fernando Henrique. Então Itamar Franco editou um decreto de suspender. Então é possível sim que se suspenda, mas o chefe do Executivo, nunca um outro agente abaixo desse chefe, nunca um ministro ou secretário de Estado, nunca um secretário municipal, é o chefe do Executivo, nunca um auditor ou um analista. Então você está proibido de fazer controle de constitucionalidade, porque isso não cabe na seara do Executivo. Na regra de processo administrativo fiscal, se fala dessa história de que não serão analisados argumentos constitucionais. Eu lembro que uma questão padrão, que tinha alguns requerimentos que o pessoal fazia pedindo coisas à Receita, que não entravam via DRJ, eram analisados pela própria delegacia. Vocês vão conhecer isso. E na época, como a delegacia em que eu trabalhava era muito pequena, tem gente que diz, pô, Ricardo conta tanta história, ele fazia tudo na delegacia. É porque a delegacia era muito pequena, acabava de ser criada. Acabaram de ser criada quando eu entrei. Então várias coisas, uma delas era analisar esses pedidos. E às vezes entrava um advogado com um pedido, aí colocava um tópico da inconstitucionalidade da exigência. Aí vinha 30 páginas falando que era inconstitucional. Eu adorava isso, porque era menos trabalho para mim. Eu olhava, ia pulando as páginas, tal, isso é tudo inconstitucionalidade? Tá. Quando eu ia fazer meu relatório dizendo o que estava lá, eu colocava, quanto aos argumentos de folhas tal a tal, deixo de analisá-los, uma vez que, como agente do Poder Executivo, a mim não é dado o direito de fazer controle de constitucionalidade. Certo? Eu até coloquei no espelho que você poderia fundamentar de formas diferentes. A banca às vezes faz isso, dá uma alternativa. Né? Você poderia dizer, com fundamento constitucional, dizer que não cabe a um agente do Poder Executivo fazer controle de constitucionalidade, ou até citar a lei do processo administrativo fiscal, que também fala disso, mas eu nem citei aqui artigo nem coisa alguma, porque não faz parte do programa de vocês a esse grau de detalhamento. Tá? Mas o importante é dizer que não é possível a agente do Poder Executivo fazer controle de constitucionalidade. Eu já lembro de casos, né, porque eu era auditor, que eu fazia certas exigências, aí uma pessoa chegou para mim e disse assim, Ricardo, eu sou teu aluno, já fui teu aluno até em direito constitucional, tal. Tu sabe que isso está errado, não sabe? Sabe que isso é inconstitucional, sabe? Aí eu dizia, amigo, se você não concorda, você tem que ir para a justiça, porque também você sabe que eu não posso fazer controle de constitucionalidade. Às vezes eu praticava coisas com a lágrima no canto do olho, com pena da Constituição, mas tinha que praticar porque era meu dever, ok? Não posso fazer controle de constitucionalidade. Então vamos lá para a lousa, novamente, para que a gente conclua.
Passa, por favor, para o item seguinte. Já passei, vamos lá. Além disso, o cara traz comprovação de que receber, em virtude de acordo coletivo, indenização por horas extraordinárias trabalhadas e tendo em vista a extinção de contrato de trabalho, demissão por justa causa e indenização de férias proporcionais. Corta a imagem para mim. Quanto a esse item, o próximo e a análise do espelho de resposta, nós vamos analisar no próximo bloco. Nosso tempo já está estourado. Eu não conseguiria analisar esse item um tempo curto ao ponto de não passar tanto dos 30 minutos do bloco. Então, daqui a pouquinho, a gente continua. Até lá, tchau, tchau.